Ora, bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider, aqui para o segundo dia da viagem. Estou aqui em Trujillo, em Espanha. Só agora é consegui colocar a câmera, porque já saí de Mérida há bastante tempo, há quase 2 horas. Eu ontem à noite cheguei lá ao Hotel Zeus, conforme vos disse, e então eu cheguei ao hotel, tomei banho e no fim de tomar banho reparei que me tinha esquecido em Portugal dos produtos de higiene: escova dos dentes, pasta dos dentes, máquina de barbear, todas essas coisas que são necessárias, não é? E então hoje de manhã tive que ir ao Mercadona comprar essas coisas todas para ter os meus produtos de higiene diários. Entrei agora aqui na autoestrada, estou aqui na autoestrada porque de manhã eu acordei às 6 da manhã, tinha planeado visitar vários sítios lá em Mérida e filmar. O templo de Diana, tem lá também uma ponte romana. Mérida é uma cidade muito arqueológica e com muita história, principalmente do tempo dos romanos. Só que às 6 da manhã, quando eu acordei, estranhei do quarto estar muito escuro. E então espreitei pela janela e estava... e nem era dia sequer. Então voltei para a cama outra vez, fui ao telemóvel e vi que só amanhecia por volta das 8h30 da manhã. Deixei-me ficar na cama mais um bocado e depois acordei e estava a chuviscar, não é? Estava a chover, o que me impediu de fazer tudo aquilo que eu tinha planeado, basicamente. E portanto decidi arrancar e em vez de ir pelo sul de Espanha, conforme tinha delineado, tive que mudar o trajeto e estou a ir em direção a Madrid, para depois chegar a Madrid e voltar a ir outra vez para o sul de Espanha, pelo que dizem é onde o tempo estará melhor. E portanto eu também contava ir a Valência, ali no sul de Espanha. Já não vou conseguir ir também, porque o tempo lá está mau. E só agora é que podem ver aqui à frente é que o tempo abriu aqui um bocado e que eu consegui colocar aqui a câmera. E portanto a ideia hoje para mim é chegar a Montpellier, atravessar a Espanha toda e chegar a Montpellier, uma vez que já não vou conseguir ir também a Valência, nem vou estar a parar em lado nenhum para estar a planear novamente onde é que eu hei de ir e que sítios é que eu hei de visitar. E portanto, como a terceira paragem que eu tinha era Mérida, Valência e Montpellier, eram os sítios que eu queria filmar durante esta viagem toda. Como Valência já vi que está a chover também, eu vou direto a Montpellier, são 1200 km a partir daqui, 1193 que faltam. Eu quando chegar hoje à noite a Montpellier, sei lá, 9, 10, 11, meia-noite, à hora que for, ficar lá a dormir e esperar que amanhã de manhã que não esteja a chover em Montpellier, para poder fazer aqui uma filmagem minimamente em condições para vos mostrar aqui o que é que eu tinha para vos mostrar a nível de vídeo, a ver se consigo tornar esta viagem em alguma coisa pelo menos minimamente útil. Consegui fazer o vídeo de ontem, ficou porreiro daquilo que eu estive a ver no editor, para já. Eu vou aqui com a viseira aberta, já levei aqui com um bichito. Vou baixar aqui só os óculos de sol para proteger aqui os olhos. Eu recentemente também mudei o programa de edição. Eu até agora tenho usado sempre o Movavi e renovei o programa há pouco tempo, por mais um ano. Penso que foi em junho ou julho, mas aqui há 2 ou 3 dias atrás eu decidi subscrever o Filmora, que é um programa de edição mais avançado um bocado e que permite meter ferramentas muito melhores do que tem o Movavi. E como eu tenho intenções também de melhorar um bocadinho a edição, de aprender e melhorar um bocado também a edição dos vídeos,
pá, decidi subscrever o Filmora, que ontem foi a primeira vez que eu coloquei vídeos lá do editor, pá, e realmente é uma diferença abismal quando nós colocamos o vídeo na pista, não é? Naquela pista para começar a editar, o tempo que aquilo demora para colocar o vídeo em HD, pá, é quase instantâneo, não é? Enquanto o Movavi demorava-me bastante tempo, tinha que estar à espera para começar a ver o vídeo e depois começar a cortar aquilo que não interessa e a trabalhar na parte da edição. Pá, mas de resto, pronto, tirando esta parte, eu ontem estava extremamente otimista em relação a esta viagem e àquilo que ia conseguir, que achava que ia conseguir filmar, mas o tempo engana bastante e a verdade é que 150 km à frente de Mérida já está aqui o céu aberto, mas pronto. Eu ainda pensei em estar lá em Mérida um bocado à espera, a ver se o tempo abria um bocado, mas aquilo dizia que só abria a partir das 11h30, meio-dia, mais ou menos, entre as 11 e o meio-dia, e eu depois para estar a fazer o resto da viagem, pá, ia começar a ficar com o tempo muito apertado, porque eu quero ver se consigo chegar a Luxemburgo no sábado à noite, ou seja, amanhã à noite, para depois no domingo organizar as minhas coisas todas, porque eu já vou trabalhar segunda-feira e preciso de organizar as coisas, porque eu estive 2 semanas fora, não é, em Portugal, e quero organizar as coisas todas com calma e deitar-me cedo para na segunda-feira estar em condições para poder ir trabalhar. A nível de temperatura está um bocadinho de frio, estão 13 graus, que estou aqui a ver na moto, estão 13 graus, eu estou com estas luvas, mantenho-me com estas luvas cortadas, sem dedos, porque eu gosto de sentir aqui os punhos da moto, mas levo os punhos aquecidos ligados, que tenho conseguido manter aqui as mãos quentes sem problema. Pá, e mais uma vez este casaco é muito bom, este casaco é impecável, muito fixe. Lá no hotel também, onde vocês viram que eu estacionei a moto ontem à noite, depois quando fiz o check-in lá no hotel, eles disseram para colocar a moto lá num sítio mais resguardado, para não ficar assim tão à vista. Pá, foram porreiros também nesse aspecto. E hoje de manhã, pronto, estava a moto bastante molhada, mas porque estava a chuviscar e o vento, estava um bocadinho de vento também, que basicamente empurrava a chuva contra a parede do hotel, e era onde estava lá a moto. Pronto, mas até aí correu tudo bem, consegui carregar as baterias aqui da câmara, pá, tudo impecável. Pronto, eu agora vou andando, tenho aqui muitos quilómetros para fazer, eu vou então em direção a Madrid, conforme vos disse, para depois descer novamente em direção a Barcelona e passar a fronteira entre Barcelona e Montpellier. Ainda não marquei hotel em Montpellier, porque quero chegar lá mais perto um bocado, que é para ter noção das horas a que vou chegar. Ora bem, parei aqui em Monte de Jalón. Pá, tem estado aqui umas vistas espetaculares aqui em Espanha. Agora parou um bocadinho de chover, está a chover muito pouquinho, e parece que o céu abriu aqui um bocado agora, e eu parei para pôr aqui um bocadinho a câmara, porque isto tem sido o que já vos disse, tem sido sempre do mesmo, sempre a chover. E agora que a chuva abrandou, neste percurso que tenho feito aqui pelo meio destas montanhas, pá, nunca apanhei tanto vento na minha vida. O vento já me mandou para o meio da estrada umas 2 ou 3 vezes. Mas vamos lá ver se conseguimos aqui fazer aqui alguma coisa de jeito. Está muito vento, como se calhar vai ficar aqui registado na câmara. Não sei se o som vai ficar em condições, mas nota-se muito aqui o vento de um lado e do outro, e empurra-nos aqui um bocado a moto. Tem que ter aqui um bocado de cuidado, por isso é que eu tenho ido mais devagar. Eu hoje já
Já fiz 600 km, faltam-me 514. Devo chegar a Girona por volta das... são 13h30 da tarde. Devo chegar lá para as 8 da noite a Girona e depois já vejo, quando chegar lá, como é que vou fazer amanhã. Pá, mas tem aqui umas paisagens fixes, por acaso. E agora que parou de chover um bocadinho, aqui a partilhar com vocês estas paisagens. Eu tenho parado de vez em quando, desde que decidi que não ia para Montpellier hoje, que era muito longe para lá chegar. Tenho feito algumas paragens também para limpar a viseira do capacete, porque quando chove, como aqui o vidro da frente protege tanto que não se apanha vento nenhum aqui de frente, o vento acaba por não limpar as gotas de água. Então eu, para não estar a meter-me para um lado e para o outro, quase tenho que me deitar para um lado para conseguir apanhar um bocado de vento para limpar a viseira. Acabo por parar de vez em quando para limpar aqui a viseira do capacete com um pano. Pá, mas de resto, tirando isso, está tudo a correr bem. Estou aqui, eu devo estar perto de Saragossa agora, nem sei lá, pá, é 100 km de Saragossa, não faço ideia. Olha, tem aqui a dizer já, Saragossa 149, estou a 150 km de Saragossa, e depois de Saragossa viro para Barcelona, faltam 450, e depois de Barcelona a Girona são mais 50 km para chegar lá. Mas está fixe, nunca tinha passado aqui nesta zona de Espanha, por acaso é porreiro. Esta é a estrada que vai de Madrid para Saragossa, é porreiro. O vento é que está muito, muito forte. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Olhem para esta tonalidade do céu. Que engraçado. Quer dizer, engraçado não tem piada nenhuma, que isto são nuvens negras que a qualquer momento começa a chover. Mas a nível de paisagem, ali ao fundo está fixe. As montanhas ali escuras ao fundo e as nuvens por cima também escuras. Estão à espera que eu passe ali para começar a descarregar a água. Ora, Saragossa, 96 km, ok. Depois de Saragossa a Barcelona é um tirinho, é rápido. Daqui a bocado também já vou parar para meter combustível. Está com autonomia para 157 km, mas eu nunca deixo chegar assim muito abaixo. Vou parando. Eu aproveitei ali atrás que estava menos vento um bocadinho e andei ali mais na casa dos 140, mais ou menos. Até fui atrás de um carro espanhol, só para garantir que não havia radares. Olha, tem aqui uma bomba a 750 metros.
calhar, como estou a ver assim as nuvens, vou tirar aqui a câmara do capacete, vou guardar e vou meter como vou já encher o depósito, e acho que vou mais ligeirinho novamente um bocado, aí nos 130, 140, para tentar adiantar mais um bocado de caminho, que ainda faltam 460 km. Acabei por não parar ali naquela bomba ali atrás, porque tinha que sair de fora da autoestrada e virar, epá, e às vezes as bombas ainda ficam longe, e eu, para não me estar a atrasar mais, preferi continuar, e quando houver assim uma bomba aqui à face da autoestrada, que não se tenha que sair e andar muito, depois eu tiro aqui a câmara, porque eu estou desconfiado que isto vai começar outra vez a chover, daqui a muito pouco. São 4 da tarde, 3 da tarde em Portugal, já está a começar a escurecer, é impressionante. Pá, mas isto também, não é? Vir fazer viagens destas em novembro quase, em finais de outubro, quase novembro, não há milagres, não é? Temos que estar aqui sujeitos a qualquer coisa. Olha, tem aqui uma bomba de gasolina a 750 metros. Se for aqui à face da estrada, eu vou parar. Se não tiver que sair para aqui, para a Luenda, eu paro e tiro já a câmara, porque isto vai começar a pingar, não tarda nada. Ora, bomba de gasolina à direita. Olha, ali parece estar mais aberto, ali à frente. Ora, deixa cá ver. Mas eu vou tirar porque eu não confio muito, eu acho que vou para aqui. É ali a bomba já, daquele lado, é só passar aqui por cima desta ponte e é só passar aqui por cima desta ponte. E já tenho a bomba do lado dali. Olha, aqui tem um stop. Pá, quando é assim é fixe, uma pessoa mal sai e entra já aqui outra vez e segue viagem. Agora, quando se tem que andar muito tempo para encontrar a bomba, é uma porcaria. E assim eu tiro já a câmara, é melhor. Já estou aqui a sentir aqui umas pingas outra vez. Ainda bem que decidi parar aqui, vou parar aqui de baixo. Ok. Até posso ir mais aqui à frente um bocadinho, que assim quem quiser meter combustível não estou a estorbar. Pronto. Pessoal, parei aqui para montar aqui a câmara. Olhem para este céuzinho. Mal apontei para sul, não é? Depois ali a partir de Madrid, Saragossa, comecei a ir para sul. Desde a última filmagem que viram, no meio daquelas montanhas, estavam ali entre 11 a 12 graus. Olhem agora a temperatura aqui, 24 graus. Categoria. E parei aqui nesta área de descanso. Está aqui um carro abandonado que deve ter sido roubado, de certeza absoluta. Até tem aqui estas fitas que deve ser da polícia. E estava aqui um casal numa GS 1250 que eu lhes dei um autocolante de Land Rider. Eles disseram que gostam de ver vídeos no YouTube. Eu entreguei-lhes um autocolante, entretanto eles arrancaram. Eu fiquei aqui a montar aqui o estaminé, que agora que está bom tempo, já pus aqui a câmara à frente e já não está tanto vento, já está melhor para falar aqui um bocadinho. Ora bem, faltam 238 km para chegar a Girona, e então eu tenho estado aqui a pensar o que é que eu hei de fazer, não é? Porque todos os planos que eu fiz a nível de visitas foram todos por água abaixo, não é? E então aquilo que eu estava aqui a pensar em fazer, e que acho que pode ser porreiro, quando eu chegar ao hotel, a Girona, daqui a 2 horas ou isso, pá, ainda vou chegar tipo às 8 da noite, 8 ou 9 da noite. Claro, vou passar aqui os vídeos de hoje todos para o editor, vou já adiantando o serviço como fiz ontem. Pá, mas vou procurar na net, em Girona, sítios, se existe algum sítio que seja bom para poder ir lá filmar amanhã de manhã. Pá, porque eu estou aqui a ver o tempo, aparentemente, se isto não tiver assim uma mudança muito drástica, parece-me que amanhã poderá estar até bom tempo. Eu hoje
vou fazer 1100 km ao todo, não é? E pá, eu pensava que de Girona até ao Luxemburgo que eram para aí 1300 km, mas não, há um bocado parei para abastecer e vi que de Girona, onde eu vou ficar no hotel, até ao Luxemburgo são 1050 km, ou seja, é outro tanto do que eu fiz hoje, portanto não é nada de especial. Ou seja, eu de manhã, se tiver bom tempo em Girona, e eu procuro ali um sítio que seja porreiro, um ou dois sítios para ir visitar. Já sabem como é que eu sou, de preferência, se tiver um bocadinho de história, para mim será melhor. E depois arranco para o Luxemburgo e pelo caminho, em França, pá, vou metendo em bocados pela autoestrada, outros bocados por estrada nacional, pá, porque eu também quero fazer outros vídeos diferentes, que não seja a falar sobre a viagem, que já tenho planeado também, que era peça à parte, e entre Montpellier e o Luxemburgo para o terceiro dia que eu queria fazer, mas pronto, como tudo mudou agora, vou então mudar e acho que vou fazer assim. Vou ver o que é que há de jeito para se ver em Girona. Pá, e amanhã de manhã também não vale a pena acordar muito cedo, porque só começa a amanhecer a partir das 8h30 da manhã, o que para mim também é bom, que dá-me para descansar horas mais do que suficientes. E vou optar por fazer isso. Se houver assim alguma coisa do que eu acho que é de muito interesse para visitar em Girona, faço ali entre aspas, uma visita guiada amanhã de manhã e depois arranco para o Luxemburgo. Pá, e pelo caminho vou fazer também outros vídeos que não têm a ver com a viagem, mas faço também alguns updates pela estrada nacional. Vou-vos dando alguns updates porque, pá, em autoestrada uma pessoa a ir a 120 ou 130 para estar a falar aqui diretamente para a câmara, pá, não fica em condições. E assim eu vou saindo para a estrada nacional, que assim anda a uma velocidade mais reduzida um bocado e dá para o som daqui da câmara ficar em condições. Pá, e pronto, era este update que eu vos queria fazer. O tempo melhorou muito, já estão acima de 20 graus, 22 ou 23 graus, está uma temperatura muito porreira. Pá, e faz-me aqui acreditar que ainda vou conseguir. As paisagens são espetaculares, tem sido sempre assim neste registro até agora, as paisagens, pá, e tem corrido bem. Pronto, agora este final de viagem está a correr bem melhor do que os outros 800 km que já fiz, não é? Já começa aqui o sol a querer ir embora. Não parece que ainda está muito claro, mas já noto uma diferença. São 6h30 da tarde aqui em Espanha e já noto uma diferença grande. Já está aqui a começar os dias a ficar mesmo pequenos, aqui é que se nota. Já vejo a lua ali ao fundo, a lua e o sol ao mesmo tempo. O que é que vocês acham da posição da câmara? Esta aqui de frente, preferem vê-la assim ou preferem ver tipo mais ao longe, tipo assim? O que é que vocês acham que fica melhor? Uma posição assim, ao longe, ou assim ao perto? Se calhar assim mais ao perto pode não ser pior, se calhar cria uma interação melhor com vocês, não sei. Digam aí o que é que vocês acham que fica melhor na câmara, mais afastado ou assim mais próximo para estar a falar e aqui olhar diretamente para a câmara. Pessoal, saí agora da autoestrada aqui para Girona, já estou mesmo aqui a chegar à beira do hotel. Olhem, 8h58 da noite, 9 horas da noite. Saí às 9 da manhã, cheguei às 9 da noite, com paragens, não é? Com tudo incluído, 12 horas para fazer 1100 km ou 1100 e pouco. Claro que só para meter câmara e tirar câmaras, não é? Devo ter parado para aí umas 6 vezes, não é? Meto a câmara, falo, depois desconfio que vai começar a chover, volto a tirar tudo, não é? A parar 10 ou 15 km à frente, e isto, não é? Uma pessoa só de parar, sair fora da moto, tirar aqui o mount, tirar as câmaras, meter tudo dentro dos sítios delas para não riscar as lentes,
e etc, é no mínimo 15 minutos. E para voltar outra vez à autoestrada e estar já a 120 km por hora na autoestrada, não é? Porque isto o tempo começa a contar desde que nós começamos a desacelerar a moto para entrar na bomba de gasolina até que estamos outra vez na autoestrada à mesma velocidade a 120, não é? Mas pronto, para mim é tranquilo, 12 horas para 1100 km, fisicamente é como se não tivesse saído de casa. Aliás, a moto ainda há um bocado me disse que ela nem aqueceu. Ontem 400 km, hoje 1100, ela nem aquece assim. Mas eu estive aqui a pensar noutra coisa também, já agora vou-vos já falar. Ontem e hoje acabei por não conseguir filmar nada a nível de cidades ou monumentos ou isso. Estar a ir amanhã a Montpellier ou ir aqui a Girona procurar monumentos, eu acho que vai ser um bocado fora daquilo que foram os 2 dias antes e que vai ser a compilação da viagem completa. E então, bem ou mal, não sei, eu vou optar por amanhã manter o mesmo registro como se fosse um diário de bordo da viagem. E vocês, o meu canal não é uma ditadura, como é lógico, é uma democracia, e sempre que eu vos pedi opinião, as coisas correram bem, a verdade é essa. E portanto, quando vocês acabarem de ver depois os 3 vídeos, quando eu os lançar, e depois vocês vão-me dizer também se achavam que eu podia meter visitas a monumentos ou não, ou se isto está assim uma coisa diferente, só fazer updates durante a viagem, o que é que aconteceu e isso. E depois eu vou colher a vossa opinião também e também aplico, conforme o que a maioria disser. Se houver um misto das duas coisas, eu depois assim, eu tenho que planear muito melhor isto, porque isto fazer em 3 dias é muito apertado. Porque assim, eu estou agora em Girona, não é? Ontem, no primeiro dia fiz 420 ou 430, hoje fiz 1100 e não fui a lado nenhum, não fui filmar nada, não parei em cidades, perder 1 hora ou 2, foi sempre a andar. É lógico que grande parte do tempo de hoje, 70% do tempo foi sempre a chuviscar, e houve muito tempo que andei a 90 ou 100 km por hora, durante muito tempo, mas mesmo assim foi sempre a andar, não é? Tirando aquelas paragens para combustível, para comer, ou para colocar a câmara, ou tirar, é muito diferente do que estar numa cidade parado, a filmar a moto e monumentos e a falar sobre os monumentos. Portanto, e para mim não é muito fácil de arranjar tipo 4 dias, porque imaginem, eu tirei 2 semanas de férias. Se eu na viagem do Luxemburgo para o Porto e do Porto para o Luxemburgo fosse a fazer assim paragens para visitar cidades, a metade das férias iam logo só para as viagens, percebem? Isso para mim também não é assim muito prático de se fazer. Mas peço-vos a vossa opinião, porque assim, eu sou, digamos, o realizador, mas vocês são os telespectadores, não é? Vocês ao verem também, isto acaba por ser uma situação win-win, porque vocês ao darem-me o vosso feedback, para mim, poupo tempo, porque acabo por perceber aquilo que vocês valorizam mais. E do vosso lado, ao dizerem-me aquilo que querem, eu não ando aqui a inventar, a achar que vocês querem uma coisa e não querem. Se eu quero saber o que é que vocês preferem neste tipo de registro de viagens longas, não vou estar aqui a empalear, a dizer que talvez queiram isto. Não, digam-me vocês e eu depois faço os ajustes necessários, também conforme as vossas preferências, para ser uma coisa o mais aproximado possível e que se adeque também às minhas possibilidades, porque isto é tripé de 1,5 m, é o gimbal, são 2 câmaras, é o microfone, é o aplique aqui para o guiador da moto. É muita coisa. Eu comprei muito material recentemente e sempre que tenho de parar para tirar tudo ou para meter tudo, pronto, realmente dá bastante trabalho, mas isso não me importa nada. Atenção, até porque sem este trabalho eu não quero que o meu canal continue no mesmo registro que tem sido até recentemente, sempre a mesma câmara, apontar para a frente, começar a falar já em cima da moto em andamento. Eu sei que com o crescimento que o canal está a ter, eu tenho que me antecipar também um bocado as coisas, senão, se eu não começar a fazer os ajustes necessários, imaginem, eu tenho 4.500 subscritores, eu tenho que pensar que tenho 10, percebem? Para fazer os ajustes, que é para não chegar depois aos 9.500 e comecei, este canal é uma seca, é sempre a mesma coisa, percebem? Eu tenho que andar à frente 3.000 ou 5.000 subscritores. Eu estou a pensar nas pessoas que já virão no futuro
e que poderão achar que, pá, isto já merecia aqui sei lá, uma lavadela de cara, uma coisa mais diferente, mais evoluída, percebem? É um bocadinho por aí. E então, parque do hotel... Não, eu vou entrar por aqui, não quero saber. Pronto, e cheguei aqui, estou aqui em Girona, então, amanhã tenho 1050 km, e então o que eu vou fazer, pá, são 9 da noite, e agora vou para o quarto, olha aqui olha que fixe, parque para motas aqui, olha, sim senhor, passa? Claro que passa, é espanhola. Este é uma RT, uma R1250 RT. Olha, um abraço para o Parchão e para o Amândio do Passeios de Mota, que eles têm uma moto igual a esta. E é uma moto muito fixe. Pronto, ela vai ficar aqui. E eu, há 2 ou 3 paragens atrás, quando falei, eu disse que ia marcar aqui no Ibis, mas eu não marquei. Eu vi que havia muitos lugares disponíveis, quartos, e o Booking estava-me a levar 88 euros. E o que eu vou fazer é agora chegar aqui, não sei se estou a fazer bem ou não, vou chegar aqui e vou perguntar quanto é que eles cobram. Olha, deixa-me ver. É cinzenta? Não, é 1200 RT, não é 1250, é o modelo anterior. Esta é 1200 RT, mas é muito semelhante. Estão a ver, uma moto também muito boa para andar a fazer este tipo de viagens, com as 3 malas, que era o que eu precisava. Era uma mala destas da Goldwing de 60 litros, para não ter que andar com este trambolho, que às vezes quando vou à bomba de gasolina e quero ir à casa de banho, estou sempre com medo que isto, basta um gajo chegar aqui, ó, faz isto, não é? Um gajo num caminho, não estou a dizer que é um camionista, mas qualquer pessoa numa carrinha ou isso, não é? Em minuto e meio chega aqui, atira-me isto para o chão, ó, já está. Pega na mala e tchauzinho. Mas pronto. E pronto, pessoal, olhem, estou aqui em Girona. É assim, nem vou estar a falar da viagem, porque isto, pronto, 1100 km numa moto destas, nem tenho nada que dizer. Estão a ver a mochila, olhem para isto. Eu sempre quero meter o material, ó, venho aqui, paro na bomba, não é? Venho aqui, ó, é abrir a mochila. Ó, está tudo em saquinhos, estão a ver? Aqui é a GoPro 9, só a GoPro 9, tirar fora, que é para não riscar as lentes. Depois aqui tenho o aplique para pôr ali, que tem esta haste, não é? Que eu depois posso pôr a haste mais para cima ou mais para baixo, ajustar, não é? Apertar isto, meter a câmera aqui em cima. Depois vou buscar a GoPro 12, pois não está aqui, está aqui na... Estou aqui a falar com vocês nela, não é? Meter o mount, depois, olha, comprei isto também, ó, que isto dá para, ó, 1,5 m, que dá para esticar aqui isto e até fazer, até falar com vocês assim de cima, estar a mostrar um cenário e estar a falar, ou dá para tripé, se eu abrir aqui, estão a ver, carrego aqui e ele abre o tripé, se eu quiser, ó, isto abre 1,5 m e eu consigo meter isto aqui com a câmera e estou a falar, se eu quiser falar com o microfone, estão a ver, a câmera fica aqui a esta altura e eu estou aqui a falar de frente para aqui, é muito melhor do que estar sempre a arranjar sítios, um muro ou alguma coisa para estar a pousar a câmera. Portanto, comprei isto, mas depois eu faço um vídeo, já me estou aqui a esticar na conversa e eu quero ir para cima, estão a ver, isto fica super pequenino, impecável. E depois ainda tenho aqui um gimbal aqui em baixo e etc, ainda tenho mais coisas que comprei. Bem pessoal, o dia 2 está feito. Girona, amanhã 1050 km até ao Luxemburgo, e devo chegar ao Luxemburgo tipo a esta hora, ou 9, 10, 11 da noite, para ir nas calmas, e acho que a viagem vai correr tudo bem. Amanhã tenho vários tópicos para falar com vocês. A única coisa que me está aqui a deixar um bocadinho preocupado, eu acho que daqui até Lyon, que não vou ter problemas a nível de chuva, mas sei que em Lyon vai estar a chover, pelo menos a meteorologia dizia isso, e de Lyon até ao Luxemburgo, em princípio, ou seja, esta viagem daqui a Lyon são 500 km e de Lyon ao Luxemburgo são outros 500, portanto é metade. Eu acho que a segunda metade da viagem de Lyon até ao Luxemburgo vou apanhar chuva o caminho todo, e portanto já me vou precaver um bocado mentalmente para enfrentar isso, mas eu comprei um fato de chuva também, trouxe-o aqui.
Antes de chegar a Leão, meto combustível, por exemplo, e visto já o fato de chuva. Se precisar, se chover, estou protegido. Se não chover, estou precavido. É um bocadinho por aí. Pessoal, uma boa noite para vocês todos e vemo-nos amanhã de manhã. Um abraço.